sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Bresi, esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Gostaria aqui de agradecer o nosso patrocinador do IGCast, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas atua aí na área de serviços de segurança, vigilância, portaria, recepção, limpeza, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. Além do podcast, a Abralimp também possui a revista IG Plus, e aqui eu aproveito a oportunidade para fazer um convite para conhecer o novo site da revista. E como destaque, tem esse mês a matéria Enchentes e Alagamento aumenta os casos de leptospirose. Confira lá, www.revistaigplus.com.br. Hoje o nosso tema é limpeza pós-obra. E para conversar eu trouxe 2 personalidades do setor. Apresento a Cecília Miranda, ela é especialista em limpeza profissional pós-obra, com mais de 16 anos de experiência, já realizou cerca de 5.600 trabalhos nos mais diversos segmentos. Desculpa, é isso? É Célia. É Célia, desculpa. Mas não tem importância, né? Podemos seguir em frente. Desculpa, Célia, já atuou aí em obras residenciais, comerciais, prédios, shopping center e fazendo serviço de remoção, impermeabilização de pisos. Célia, seja bem-vinda, desculpa. Obrigada. Não, tem gente que confunde às vezes, né? Célia com Cecília, mas é Célia. A gente me perdoe, foi uma falha aqui, mas seja bem-vinda de qualquer forma. Obrigado por você ter vindo participar do nosso IGCast. E do meu lado esquerdo eu tenho o Diego Bellinzoni, ele é técnico da empresa que leva o nome da família, né? E está com a gente para falar um pouquinho sobre produtos químicos e técnicas utilizadas na limpeza pós-obra. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado, Ernesto. Eu agradeço aí pela oportunidade e poder estar passando um pouquinho esse bate-papo aqui, né, Célia? Sim. Sempre bom. Já fizemos aqui quase uma edição antes de começar. Já fizemos quase uma edição antes. Célia, como é que você se tornou especialista em limpeza pós-obra? Conta para nós, por favor. Pois é, né? Eu acredito que os caminhos eles foram se traçando ao longo da minha vida, né? Eu sou filha de uma faxineira analfabeta e o meu pai radialista. Mas eu adorava falar pro rádio com meu pai, né? Esses microfones que eu achava o máximo. E minha mãe era dona de casa. Quando eles se separaram, ela começou a trabalhar. Como ela não tinha nenhum tipo de estudo, ela limpava casas de família. E eu via aquele sofrimento da minha mãe e eu pensava assim, eu vou estudar. Eu não quero ser faxineira. Não quero trabalhar com limpeza. O tempo passou, estudei, fiz direito. Me formei e falei, poxa vida, é muito chato essa história do direito, sentada o dia inteiro na frente do computador. E pensei numa maneira de começar a trabalhar com alguma coisa, né? E fui vender. Sempre fui vendedora e recebi nesse período sendo vendedora de facilities. Olha só que coisa incrível. E minha amiga que virou minha sócia, ela falou, Célia, vamos abrir uma empresa de limpeza pós-obra? Você fala bem, né? Você vende bem? Eu falei, claro, eu vendo. O que eu tenho que vender? Você vai lá e vende o serviço e fala que a gente limpa. Excelente. Achei que era super fácil, vendi. E aí chegou a hora de entregar o serviço. Apareceram as dificuldades, Célia? Aí eu falei, meu Deus, e como é que a gente limpa isso? Isso é um granito. Ah, tá. Esse é um polido, esse é um flameado. Ah, entendi. E como é que a gente limpa isso? E aí eu comecei a me interessar por esse universo. Diversos tipos de pisos e vidros e esquadrias. E eu fui aprendendo ao longo dessa sociedade. Depois ela se desfez. E até hoje eu busco esse conhecimento porque é apaixonante, né? Com certeza. Está no sangue, né? Está no sangue. Acho que eu honro o que minha mãe começou e eu descobri que sim, é maravilhoso você trabalhar com limpeza e levar essa leveza, essa tranquilidade, né? Saúde, na verdade. Saúde e bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Diego, para a Célia fazer todo o trabalho dela, eu preciso de um produto adequado ou não? Muito, muito, né? Como a própria Célia falou aí, quando ela iniciou lá, as dúvidas são grandes, até porque nós temos inúmeros tipos de revestimentos, enfim.
E para cada tipo de revestimento, você vai ter um produto específico, correto, indicado para aquela situação. Para cada tipo de sujidade, você tem um tipo de produto indicado para aquilo ali. É muito importante as pessoas conhecerem o que é sujidade, o que é uma mancha, tá? Tipos de mancha, existem diversos tipos de mancha. Mancha proveniente de uma queimadura ácida, mancha proveniente de algum corante, enfim. E para cada situação dessa tem um produto específico, né? Que isso a gente sempre busca trazer essa informação. Hoje eu fico muito feliz em ver o quanto as pessoas também estão começando, como a própria Célia, buscando esse conhecimento, querendo entregar algo a mais, né, para o cliente. Então isso é muito importante e é muito, muito legal a gente poder estar participando disso, né, dessa evolução junto com a Bellinzone, que é uma empresa que está aí no mercado há mais de 80 anos e sempre buscando cada vez mais, mesmo com 80 anos aí no mercado, sempre trazendo novidades. Por quê? O revestimento não para de surgir revestimentos novos, né? Tem os revestimentos naturais, tem, né, as cerâmicas, que cada hora eles surgem com uma cerâmica nova e eles surgem, os fabricantes surgem, botam no mercado, aí a Célia, né, o pessoal dela começa a ter um monte de problema. Como é que eu limpo isso? O que eu utilizo? E aí a Bellinzone está sempre buscando se antecipar a esse tipo de situação para estar trazendo essas coisas para o mercado. É legal. Dentro do curso, um dos cursos da Uniabralimp, técnicas de limpeza, a gente falava muito sobre rótulos. Isso aí. O que você pode falar sobre rótulos, Diego? Olha, as informações básicas que a própria Anvisa exige. Anvisa exige, né? Eu acho que a principal, né, tem que ter, óbvio, no rótulo, e a pessoa tem que entender e conhecer, saber o porquê daquilo ali. Se o detergente é ácido, se o detergente é neutro, se um detergente é alcalino. Eu acho que essa é uma informação que a Anvisa já exige que tem ali, tá? Mas só ter essa informação e a pessoa não souber o porquê daquilo ali, não adianta de nada. Né? Então, dentro dos rótulos, isso é muito importante e é importante as pessoas buscarem o conhecimento, sim. Conhecer não só o produto, como o próprio revestimento, né? Isso é muito importante, né? O que vai estar utilizando também, a Célia vai poder estar falando isso, não é qualquer tipo de... Eu tenho mármore, não é qualquer filtro que eu posso estar utilizando ali, né? Não é qualquer pano que eu posso estar utilizando, e isso é muito importante, né? A pessoa ter esse conhecimento, não só dentro dos produtos químicos, quanto de maquinário, tudo que vai ser utilizado. Muitos erros, Célia, ou não? Muitos. Muitos. Até porque, em função de toda essa variedade de produtos, essa diversificação de superfícies, né? Como é que você coloca tudo isso dentro de um planejamento? Vamos colocar dessa forma. Olha, você levar o conhecimento para pessoas que executam essa limpeza, mas que têm uma escolaridade muito baixa, não tiveram acesso formal à escola. Então é difícil você falar para uma pessoa que vive na periferia, naquela que vai trabalhar com a gente, você falar que um mármore, existe mármore que custa 10 mil reais um metro quadrado. Uma bancada que custa 40 mil reais um metro quadrado. Você vai dizer, olha, não pode passar nada a não ser uma fibra branca, que é uma fibra que não tem abrasividade, um detergente neutro diluído, e você não coloca nada mais nessa bancada, nenhum balde, nada. E de repente, esse prestador de serviço vai tomar o café da manhã. Então, tem mármores que são muito mais porosos, né? E ela deixa cair margarina e mancha. Fica todo manchado. E aí fica desesperado, fala, meu Deus, mas eu não fiz nada, eu não coloquei produto. Isso aconteceu com um colega, né, que me indica em trabalho um pintor, e ele falou, e agora? O que eu faço? Então, a gente resolve o problema com produtos, né, que são específicos para mármore, mas imagina só o quanto isso não acontece no dia a dia. Produto direto no piso, produto inadequado, aquela história de, nossa, esse produto é maravilhoso, ele limpa todo tipo de piso. Isso não existe, isso é mágica, né? A pessoa pensa que isso acontece.
Então, ela paga o piso, né? Imaginando que vai ficar aquele piso maravilhoso na cozinha, aquela bancada maravilhosa. Então, entra um prestador de serviço sem qualquer conhecimento, não lê o rótulo, não lê uma ficha FIS-PIQUet, que é a ficha, né, técnica do produto, e simplesmente ela vai no achismo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para conseguir mostrar as diferenças, né? De uma lâmina sinterizada, que não é uma pedra natural, as pedras naturais, os porcelanatos, as cerâmicas, e por aí vai, né? As classificações em geral. Usar o produto puro tem a mesma eficiência de um diluído ou não? Só se for para estragar. Só se for para danificar. Essa eu fiz para te provocar, né? Mas isso é muito legal, porque o que acontece, né? Eu passei por uma situação que acendeu uma luz em mim e, tipo assim, quando a gente pega a confiança, o costume, se a gente deixar, nós próprios cometemos um erro básico, simples, que não é para ser cometido. Né? Essa questão do produto puro, você diluir. Eu fui fazer uma demonstração num shopping, um grande shopping no Rio de Janeiro, que a Facility, a empresa que faz a limpeza, estava tendo uns problemas, com umas dificuldades, a administradora chamou, e eu fui lá para levar um produto para oferecer para eles, para que a Facility pudesse utilizar. E aí fomos para uma área, pegamos uma área lá e eu utilizei um produto, que é o Ultra Strip, que é um produto alcalino, muito forte, com alto poder de limpeza, e que é diluído em até 3 partes d'água. E na hora que eu fui fazer a limpeza, eu peguei, botei o produto na tampinha, joguei o produto direto no piso, e depois peguei, botei 3 vezes de água e joguei, e fiz a limpeza. Limpou, ficou perfeito. Só que a encarregada tinha tirado uma foto antes, depois ela mostrou, olha, ficou muito bonito, mas seu produto manchou meu piso. Olha essa marca aqui que não tinha. E aí eu falei, verdade, não tinha essa marca aí, essa marca não estava aí aparecendo, foi mais... E a importância de você conhecer o produto também. Eu falei, legal, mas eu não passei o produto só nessa pedra, eu passei nas outras 3. E ele manchou só aqui? Ela falou para mim, mas foi aí que você jogou o produto puro. Eu falei, verdade. Eu falei, posso fazer em outras 4? Ela falou, pode. Vou fazer igualzinho, tá? Fiz a mesma coisa, joguei, limpei as 4 pedras e ali não manchou, teoricamente. Ela falou para mim, eu falei, mas aqui não manchou. Ela falou, eu não sei, eu sei que ali manchou, que ali não estava. Eu falei, não, ela estava. É porque ele estava sujo e você não via essa mancha que estava embaixo da sujeira. Né? Mas eu estava errado porque eu não deveria, não era o correto, porque poderia ter acontecido. Aquele é um alcalino que eu sei que não faria. Tá? Eu só estou gastando produto à toa. Né? Se eu quiser fazer a limpeza com ele puro. Mas, por falta, às vezes, de conhecimento, faz isso. Às vezes um prestador de serviço está na casa de um cliente que já tem essa mancha, o cara vê na hora, botou, e por falta de conhecimento ele vai até achar que realmente ele manchou. Ele não faria nem a prova dos 9 fazendo numa outra pedra, ele já ia assumir a culpa. Entendeu? Então, essa é a importância da diluição. Você está dizendo que é para diluir? Dilui. Não é à toa que o pessoal perdeu tempo, fez testes e botou aquilo ali. Né? A gente ainda dá margem, olha, pode botar, diluir até 10 partes, 5 partes, você não precisa ser, mas é importantíssimo você conhecer. Né? Estudar e às vezes uma coisa simples, né, Célia? Ler o rótulo. Se já fizer o básico, que é ler o rótulo, já está um passo na frente. Tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar sobre produto, que é, a pessoa coloca o produto diluído, né, 3:1 ali, e terminou de colocar, liga a enceradeira, passa, fica passando 5 minutos, mas o produto está pedindo 8 minutos. Aí depois de 5 minutos, ela tira e fala assim, produto ruim, não funciona. Produto ruim, não funcionou, dona Célia, olha aqui. Eu falo, tudo bem, eu estou só observando, quanto tempo você deixou o produto agir? Como assim agir? Ele tem um tempo, você tem que deixar ele ali descansando, né? E a pessoa não consegue, às vezes, entender o porquê que tem que deixar o produto agir, que é uma ação química, né? Para poder ter o resultado final. Então, às vezes, uma simples situação como essa, a pessoa que comprou vai falar assim, produto ruim. Porque... A culpa vai sempre para o produto, né? Teoricamente. Porque, às vezes, até o próprio prestador de serviço, por falta de conhecimento,
E ele acha que ele fez tudo e fala, esse produto que é ruim. Então, a gente acaba tendo esse trabalho, eu brinco e falo, né, esse tempo de ação, até aquele, né, macarrão que é instantâneo, ele não é instantâneo. Ele tem uns 3 minutos, 5 minutos, enfim. Não é botou e comer. Se for instantâneo, vai comer ele que nem um biscoito. Então, tem que ter aquele tempo, né, o ciclo de si, tem que acompanhar isso tudo. Né? Não é, agora, volto a falar, hoje eu fico muito feliz em ver o quanto as pessoas estão começando a buscar essa informação, né? Não está mais tipo assim, fazendo de qualquer jeito. Então isso, graças a Deus, ajuda bastante. Muitas informações. Hoje a gente tem a Célia, que tem o canal dela, como a gente falou anteriormente aqui, nos bastidores, né? Às vezes a gente tem até muita informação. Hoje a pessoa precisa entender. A própria Bellinzone, ela tem um canal Bellinzone, a TV Bellinzone, no YouTube, que todo dia a gente fala de um segmento, né? E não é falando de produto Bellinzone, é trazendo informação para o mercado, para as pessoas daquele segmento, enfim. Hoje está muito mais fácil sair. A gente fala em tempo de ação do produto, né? Mas a gente sabe hoje que os processos são extremamente... O tempo que você tem para realizar um processo é extremamente curto. Pelo menos na minha época já era assim. Imagino que hoje ficou pior ainda. Como é que você educa, né? Como é que você convence lá o operador que está lá na frente a esperar 8 minutos, né? Você imagina 8 minutos nós falando aqui, quanto nós vamos lá? Esperar 8 minutos, 5 minutos ou 3 minutos, no caso do macarrão, que a gente já fica ansioso na frente do fogão ali, querendo comer o macarrão. Eu gosto de explicar dessa maneira detalhada, né, que eu falei aqui nos bastidores, porque muitas das pessoas que trabalham com a gente não têm essa informação, né, do porquê. Então, às vezes, quando eu faço lives, eu falo assim, gente, imagina uma mulher que vai pintar um cabelo. Você é morena, tem aquele cabelo preto. Aí você fala assim, hoje eu acordei, eu quero ser loira. E aí, o que eu faço? Você vai na cabeleireira, ela coloca um produto e você já sai loira? Não sai. Tem que ter o tempo de ação do produto, que são 40 minutos. Essa linguagem, a pessoa que está pintando o cabelo, ela entende. Então, são 40 minutos. Não adianta você tirar com 20. Aí ele vai ficar louro? Não vai. Ele vai ficar o quê? Vermelho. Aí você tem que ir descolorindo. Se você quiser colocar mais água oxigenada e insistir num processo... Vai ficar louro? Vai, só que você vai ficar careca igual a Xuxa. Então, vai acontecer isso. Essa linguagem de explicar de outras formas, às vezes ajuda. Porque não adianta eu falar para a pessoa que porque tem que ser assim, que é um ciclo de Skinner, e entrar numa história que ela não teve acesso. Então, eu coloco na parte prática. A parte prática é na pintura do cabelo, para o homem. Trazendo pro dia a dia, né? Porque eles já estão acostumados. Pro dia a dia, na rotina que a pessoa está acostumada, né? Ou para os homens, eu dou outros exemplos. Então, assim, quem está me acompanhando, eu sempre tento, pelo menos, traduzir o mais detalhado possível, que é para quem está trabalhando com isso, falar, olha, se não deixar, você vai jogar dinheiro fora. Esse jogar dinheiro fora, a pessoa entende, porque precisa desse tempo. Se não é o tempo de ação do produto, é o disco errado, como o Diego falou. Qual que é o disco errado? Você vai limpar um porcelanato amadeirado, você colocou o produto lá, diluído certinho, e aí você vem com um disco branco e fica passando esse disco branco. É maravilhoso. Eu falo, gente, não é carinho no gato, tá? Não é. É igual bater uma roupa de criança sem máquina. Então, assim, você fala, nossa, mas como que você tira essas informações? Para a pessoa entender que são coisas diferentes. O disco branco, ele é para polimento, ele não serve para fazer uma limpeza de um porcelanato. Você tem que usar um disco de limpeza, que é o verde. Senão não tem atrito, e aí não tem limpeza. Não dá para usar o preto. Não dá para usar o preto porque ele é muito abrasivo. Então, você tem que começar a explicar o porquê, né? Então, tem o tempo, você tem que passar a enceradeira. Tem gente que passa com a enceradeira, sabe? Parece que você está correndo da polícia. Zum! Ah, já passei. Não, não é nessa velocidade. Então, explicar esses detalhes, que é um processo. Tudo tem um processo. E esse tempo, o próprio cliente tem que entender que ele demorou 1 ano e meio para construir uma casa, por exemplo. Você não vai limpar em 2 dias. Em 2 dias, é verdade. Você não vai limpar em 2 dias. Não existe produto milagroso, nem enceradeira voadora. E às vezes, né, como a Célia falou, às vezes o cliente precisa entender isso. E quando o prestador de serviço, ele não entende, ele acaba... Se o cliente falar, isso aqui tem que ser em 5 minutos.
Ele tem que entender e falar para o cliente, olha, eu não consigo isso aqui, não tem como ser feito em 5 minutos por causa desse tipo de sujidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que aplicar o produto, ele tem que agir, eu tenho que passar a máquina. Se eu não fizer isso, não adianta, porque no final não vai ficar. Se eu acelerar o processo, ou eu poderia estar utilizando, porque aí entra o erro, os caras, às vezes, para fazer o que o cliente quer, aí ele vem com aquele produto muito forte, que não é adequado para aquele piso. Só que no final ele está trazendo um problema para ele mesmo. Enfim, então ele precisa ter conhecimento, ele precisa entender e passar para o cliente, não adianta. Olha só, você quer essa casa toda, que eu sei que eles falam, ó, isso aqui, ó, rapidinho tu faz. Rapidinho, não tá nem sujo, rapidinho. Cara, não é rapidinho, cada quarto eu vou perder tanto tempo, porque eu faço isso, o processo. O meu processo, eu tenho um produto para polimento que dentro dos prestadores de serviço, tem uns que falam assim, eu não gosto do teu produto não, eu prefiro do concorrente, o do concorrente é mais rápido, o teu eu perco mais tempo fazendo. Falei, realmente, você vai perder aí, né, o do concorrente às vezes tu faz em 12, 10 passadas, o meu você vai fazer em 20, 25. Ele tá vendo só? Eu falei, só que o meu, como você perde teoricamente esse tempo que você está falando, eu consigo ancorar mais no piso, penetro mais no piso. A vida útil do meu fica muito maior, né? Enquanto o outro acaba sendo algo que não é instantâneo, é algo que também vai ter uma durabilidade mais menor, com o meu você consegue entregar para o cliente uma vida útil muito maior, um resultado muito maior. Porque o cliente também não vai querer ficar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses chamando para fazer aquilo. Né? Se em 6 meses ele tem que chamar de novo, ele já não te chama porque ele acha que você não fez o serviço correto, não fez o serviço bom. Ele vai procurar algum outro profissional, né? Porque ninguém quer ficar pagando de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, isso aí. Só um parênteses aqui para a gente explicar, vocês falaram do ciclo de Sinner, né? Isso. Se vocês puderem explicar para os nossos ouvintes, que nem todo mundo sabe, todo mundo exerce o papel, mas ninguém sabe na teoria, né? Quem responde? Posso responder. O ciclo de Sinner, Sinner, né? Foi um cientista, digamos assim, né? Um químico, que ele desenvolveu e é utilizado até hoje, né? Então, tempo, temperatura, ação química e ação mecânica. São 4 ciclos, ou alguns falam círculo de Sinner ou ciclo de Sinner é a mesma coisa. Se você não tem um deles, você pode substituir pelo outro. Então, eu costumo explicar da maneira muito clara para quem nunca ouviu falar em ciclo de Sinner. Você precisa do produto, você precisa do tempo, a temperatura, se você não tem, no caso, uma água quente, que é para limpeza pós-obra, né? Mas no caso do sofá, quem trabalha com higienização de estofado, utiliza muito água quente. Mas na pós-obra é difícil, mal tem água às vezes para a gente utilizar, então imagina água quente, então não dá. E nós precisamos dos equipamentos, né? A ação mecânica. Eu costumo explicar a lavagem de roupa. Então, você vai colocar a água, você vai colocar a sua roupa, você coloca o sabão e ela vai bater ali. Se você não tem água quente, você vai lavar do mesmo jeito. E aí você usa um ciclo. Se é uma roupa de cama, você vai usar um ciclo mais pesado. Uma calça jeans, uma roupa escura, ou se é uma lingerie, é um ciclo mais leve. Então, isso é um ciclo. Você tem que seguir esta sequência para você ter o resultado. Não adianta você ter um excelente produto se você não tem uma enceradeira. Você tem a enceradeira, mas você está utilizando o disco errado. Ou se você tem uma lavadora de pressão, mas você quer tirar uma sujidade de barro impregnada com detergente neutro. Não vai sair. Então, você precisa de todo esse processo para conseguir ter o resultado que eu falo impecável, né? Então, uma limpeza... Quando você consegue agregar tudo, que, como ela falou, principalmente no pós-obra, ele se torna difícil, a questão da água, enfim. A água quente, na verdade, ela facilita um monte de coisa, mas se não tiver água quente, vai com água normal. Ela precisa realmente, é o produto, é o tempo de ação, eu consigo limpar isso aqui manualmente? Consegue, mas vai demorar muito mais. Eu não consigo manter o mesmo força de fricção aqui, quando eu chegar lá no final já não tem mais força. Então aqui vai ficar muito limpo e lá não vai ficar tão limpo. Então você, quando utiliza uma máquina, um maquinário, você padroniza tudo. Você mantém uma ação só, né? Uma fricção por inteira, homogênea. E manualmente
é impossível. Humanamente possível, porque não dá. Essa mesa a gente já não consegue manter mesma força daqui até o final. Até o nível de produtividade é completamente diferente. Exatamente. Aí, ao invés de demorar 5 dias para limpar uma casa, você vai para 10, eu costumo brincar, né? Você vai esfregar até cair seu braço. E isso é importante, né, para o prestador de serviço, porque às vezes quando você fala, cara, tu tem que ter uma enceradeira, tu tem que ter um hidrojato. Ah, não, mas isso é muito caro, isso aí ele não consegue enxergar que isso é um investimento que vai facilitar o trabalho dele, vai agilizar o processo e vai fazer com que ele entregue para o cliente algo muito superior ao que ele está entregando. E vai tornar essa pessoa, essa empresa, numa profissional, que é o que não tem no mercado hoje. O que nós temos hoje no mercado são muitos amadores que acham que é fácil, querem ganhar muito, mas entregar pouco. Então, essa conta não bate. A gente precisa profissionalizar essas pessoas. Elas precisam entender que o investimento vai fazer com que ela tenha lá na frente mais lucro, que hoje não dá para você. E até o perigo, né, de danificar o patrimônio do cliente. Sim, né? sim, com certeza. Porque com certeza. Produto errado, o equipamento, né, aquilo que você falou do disco. Do disco. E fibras, né? Existem vários tipos de fibras, né? Então, se você pega uma fibra, um fibraço, e vai fazer uma esfregação, por exemplo, numa pedra, num branco prime, você risca ela todinha. Ou qualquer mármore polido, você vai riscar a pedra todinha. Então, se você não tiver esse conhecimento, né, o grau de sujidade, que tipo de revestimento você paga para trabalhar, né? E essa questão do conhecimento, né, a gente tem um produto que, na verdade, foi o primeiro produto, a empresa surgiu com aquele produto. Ela, quando surgiu lá atrás, ela era uma empresa de um único produto. Depois foi... E até hoje está aí, que é a pasta de polimento, né? Muitos falam da latinha rosa, no setor de mármore, dos marmoristas, todo mundo conhece. Né? E aí, a Bellinzone, ela segmentou, tem um lado profissional, o lado para dona de casa, enfim. E aí tem gente que fala, mas a dona de casa pode utilizar esse? Pode. Ele vai te dar um resultado maravilhoso. Só que o que traz dificuldade nessa venda para a dona de casa? Essa pasta de polimento, você aplica ela, uma camada fina, deixa ali uns 5 minutinhos e depois você vem com uma palha de aço, 0, 1, 2, para poder fazer a ação, esquentar a ação termoquímica e dar o brilho. Quando você fala em palha de aço no mármore, elas querem pular. Tá louco? Vai arranhar? Não vou fazer isso. E a pessoa entender, e aí aquilo que eu falei também, é a questão, quando você pega uma área grande, é difícil você manter aquilo tudo ali. Então, para isso, você acaba ficando algo mais profissional. Então, quando o cara entende que ele precisa disso, aí ele... Não, com certeza. O resultado para os dois lados é excelente, tanto para o empresário como para quem você presta serviço. Exatamente. É sério, a gente vem andando em São Paulo, aí a gente vê a quantidade de empreendimentos novos, né? O mercado tá aquecido, o mercado de limpeza pós-obra está aquecido, não? Muito. Olha, na pandemia, o que a gente observa é que tudo parou, menos a limpeza, né? Todo mundo... Quem estava em casa não podia fazer mais nada do que ficar em casa. O que ela fez? Reforma. Muitas reformas. A pessoa que falou, eu preciso fazer alguma coisa, né, para movimentar, então ela fez reforma. Mas a gente vê o mercado da construção civil muito aquecido nesse quesito. Principalmente no alto padrão. Campinas, São Paulo, tem muito alto padrão. Mas não tem mão de obra especializada nesse segmento, por incrível que pareça. As grandes construtoras hoje, elas querem trabalhar com empresas que falam em sustentabilidade. E as pequenas empresas não sabem nem o que é isso. Elas não conseguem entrar e entregar essa documentação, né, para quem está construindo esse tipo de edifício, né, com selo verde e tal. A gente precisa levar esse conhecimento, porque senão sempre quem vai ganhar é o mesmo. Aí você fala, nossa, mas o mercado é gigantesco, né? Nós temos um país aí de dimensões continentais. Ah, mas eu moro numa cidade do interior, aqui não tem. Tem. Toda cidade do interior, todo mundo está migrando para condomínio fechado. Os prédios também estão chegando nas pequenas cidades. Então, o mercado está muito aquecido. Isso é bom, né? Você tem esse reflexo também para você? Não? Tenho. A questão, quando ela falou da pandemia, para a gente do segmento, foi algo assim, que eu brincava quando eu conversava assim, né? Pra gente foi um segmento que
A gente não teve pandemia em termos de crise, né? Era ruim até, às vezes, eu estar numa roda conversando com os amigos que são de outro segmento e diz, cara, meu segmento tá muito ruim, tá muito difícil. E o meu segmento, então, a gente tava, tipo assim, nadando de braçada. A gente falava, cara, eu ficava até falando, não vou nem comentar, porque... Mas foi algo inexplicável que aconteceu ali. E ele vem se mantendo, volto a falar, como ela falou, o alto padrão, eles hoje já enxergaram, eles precisam de parceiros. Eles precisam de parceiros. Hoje não é mais aquele freelancer, vou contratar aquele cara ali, ele vem... Não, hoje ele quer uma empresa, que a pessoa está uniformizada, ele precisa dos documentos todos para entrar no condomínio, ter tudo, porque ele é responsável por aquilo tudo. Né? Se ele pega qualquer um para fazer aquela limpeza lá naquele prédio que ele está construindo, acontece um acidente, o responsável é ele. Então ele precisa disso. E hoje as empresas que já têm isso, já conseguem, o que a gente mais escuta, ela falou, o que dói meu coração é eu não conseguir pegar tudo, porque não dá, eu não tenho agenda, a gente não consegue, eu não tenho equipe. Formar uma equipe, né? É muito difícil. E aí o cara fala, não para de chegar aqui, vem fazer orçamento, eu quero. Ah, não tem, minha agenda está fechada até... Então, quer dizer, o mercado tem. Tem muito mercado. Ué, Hoje mesmo, um cliente falou, lembra que eu te vi em algum lugar aí, te dei um cartão? Lembro. Ele falou, eu quero uma limpeza da fachada da minha empresa para essa semana. Eu falei, para que dia? Quinta-feira. Eu falei, não tenho mais agenda para essa semana. Eu já tenho obra, a gente já está fechado. Por quê? A gente consegue pegar 2 obras por semana. Mais do que isso, eu não quero pegar, porque sobrecarrega, né, meus outros trabalhos. Então, imagina que não tem mão de obra. Tem alguém para me indicar? Não tenho. Tem cliente que quer para o dia seguinte. Eu quero para amanhã. Você pode? Não, não posso. Então, não existe... Isso é mania de brasileiro. Né? Mania de brasileiro. Não existe planejamento. Às vezes eu falo assim, será que o cliente pensa, né, que as meninas ficam numa caixinha, né? Eu vou lá e falo, opa, levanta aí, tira da caixinha que a gente vai te atender. Mas não tem realmente mão de obra qualificada para atender esse mercado. Tem um pouco, acho que, do estigma, né? Eu acredito que as pessoas que trabalham com limpeza, elas têm um pouco de vergonha. Sabe? Falar assim, eu trabalho com limpeza. Eu estive no Rio, num congresso, e eu tinha uma moça varrendo, e ela varria de cabeça baixa. Eu falei, bom dia. Aí ela fez assim, bom dia, de cabeça baixa. Uma moça linda, Gari. Aí eu falei assim, fala comigo. Eu também trabalho com limpeza, você é tão linda. Ela assim, ficou assustada, né, com a minha abordagem. Aí eu falei, eu gostaria de fazer uma foto. Não vou tirar foto de você, fica tranquila. Eu quero postar a sua pá de lixo, né, a sua vassoura e o seu uniforme, assim, da cintura para baixo. Eu posso? Assim? Ela falou, pode. E eu fiz um texto sobre isso, porque eu achei, assim, o semblante dela era, poxa, todo mundo está se divertindo na frente da praia em Ipanema e eu estou aqui varrendo uma calçada. E eu acho isso de uma nobreza, eu acredito muito nisso, porque ela varre o chão que a gente pisa. Eu acho isso tão maravilhoso. As pessoas que limpam, deixam o ambiente maravilhoso para a gente passar, para a gente usufruir. Esse ambiente foi limpo para a gente estar aqui falando. Então, precisa ressaltar esse lado da limpeza, que todo mundo desconhece. E que, na verdade, né, as pessoas, ela está ali limpando, ou a pessoa que veio aqui limpou, enfim, ninguém nem se dá conta disso. A pessoa só se dá conta quando está sujo. Exatamente. Ninguém limpa isso aqui, olha a imundície que está isso aqui. Mas quando limpa, ninguém fala, olha como está bonito, está limpo, olha, parabéns. Ninguém fala. Mas se está sujo, aí vem todo mundo criticar, falar. Então isso eu acho que vem melhorando, tá? Eu acho que isso vem melhorando. As coisas com as informações, né, com isso tudo, eu acho que hoje vem melhorando. Eu acho que as pessoas estão começando a ficar com menos vergonha de falar que trabalha com limpeza, estão começando a se valorizar mais, conseguindo chegar para cara, a minha importância aqui dentro da tua obra, ela é tão grande quanto do colocador, de todo mundo. Porque se eu não fizer a limpeza correta, se eu não fizer a limpeza adequada, todo o trabalho deles vai por água abaixo. A pandemia também valorizou bastante o nosso setor, né? Valorizou. Eu acho que essa pandemia foi muito positiva nesse sentido, né, de valorização, porque todo mundo ficou pensando,
Inclusive, todo mundo parou, ficou em casa, mas os lixeiros, eles não pararam, né? Eles continuaram recolhendo os lixo. hospitais. Não, os hospitais, mas eu falo assim, né? Sim. De uma maneira muito... que a gente via com clareza, né? As ruas estavam limpas, porque os lixeiros não pararam. Eles continuaram trabalhando. Então, trouxe essa reflexão para muitos, né? De que a limpeza, sim, é muito importante no nosso dia a dia, né? Em qualquer segmento hospitalar, indústria, comércio, né? Qualquer segmento, eu acredito. Deixa eu te perguntar, no podcast anterior nós falamos sobre mulheres poderosas, né? E como é que é o seu quadro operacional em quantidade de homens e mulheres? Aí é curiosidade mesmo, para a gente complementar o podcast anterior. É o seguinte, né? Às vezes eu recebo no direct, né? Você contrata homem? Eu falei, eu contrato. Só que eles não gostam de mim, eu não sei o que acontece. Eles vêm, alguns, né? Vêm, ficam um período, depois eles saem. E o que eu acho incrível na mulher, eu não estou aqui defendendo bandeira nenhuma, né? Eu falo, são pessoas. Sim. Qualquer pessoa que queira trabalhar pode vir. Não tem qualquer tipo de discriminação. Mas as mulheres, elas vêm com mais facilidade, porque as pessoas que trabalham comigo, essas mulheres, são mães solo. Não acho isso bonito, não acho que a gente deveria estar falando sobre isso, porque a obrigação é dos dois, né? Tanto do pai quanto da mãe. Mas elas que cuidam dos filhos. Então, assim, deixam os filhos com as mães, com as avós, com as tias, para virem trabalhar. Então, elas vêm. Se o homem tiver tomado uma gota de chuva, ele já fala que ele vai ficar gripado no dia seguinte e ele não aparece. Então, hoje eu trabalho com mulheres, porque se eu pedir para fazer um serviço, para dirigir, todas elas querem aprender. As mulheres, elas eu acho que se adaptam melhor à limpeza neste momento, para mim, mais do que os homens. É uma realidade. Não, na verdade, isso que ela falou, né, na questão da mãe solo, eu vejo que, no final, elas ficam sobrecarregadas, elas ficam com uma responsabilidade que não deveria ser só delas, isso é óbvio, mas que acaba ficando. Então, ela fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. E aí e hoje, na verdade, elas podem fazer o que elas quiserem. Qualquer um pode fazer o que quiser, principalmente quando elas começam a entender todo o processo, o produto correto, o maquinário. Isso facilita e, óbvio, tem um sofá muito pesado. Óbvio que isso vai acontecer, mas nada que você não consiga contornar, pedir ajuda, enfim. Então, eu acho que hoje tem muito mais mulher nesse segmento. Eu entendo que os homens, eles acabam, às vezes, mais no segmento dos restauradores, num outro segmento que também nada impede delas irem, tá? Mas hoje ainda é bem meio que dividido dentro disso aí, né? E outra coisa que aí a gente tem que falar, a mulher, ela acaba sendo, na maioria das vezes, mais detalhista, mais caprichosa. E para esse tipo de segmento, isso é essencial, né? Primordial. A gente fala em capricho, né? E quando a gente fala em planejamento? Planejamento, eu acho que a mulher também tem um pouco disso, né? O homem tem, claro, né? Temos grandes especialistas nisso. Mas eu vejo que a mulher, ela tem algumas, não são todas, tá? A gente acaba escolhendo ali. Mas a mulher, ela já tem um planejamento, acho que é intrínseco. Ela nasce, ela já tem ali, cuida do irmão, tem um sai pouco de casa isso. com a rotina inteira ela pronta, já não? sai exatamente, de casa com a rotina pronta. Então, assim, ela já sabe lavar uma louça, ela já sabe fazer pequenos afazeres do lar, varrer uma casa para mãe, estender uma roupa. Então, quando a mulher vai trabalhar fora, ela já consegue chegar. Então, eu vejo as meninas, a gente chega com o carro, elas já descarregam, deixa elas lá, elas já vão, se é num shopping, vão na doca, resolve com o engenheiro, já precisa pegar documentação, elas conseguem fluir melhor. O homem, às vezes, ele fica meio perdido, porque realmente é muita coisa, né? Sobrecarrega, Sim. sem dúvida. Mas é muita coisa. Então, elas sabem que 5 horas elas têm que ir embora para pegar o filho na creche, ou para pegar o filho na escolinha, ou para pegar o filho com a mãe que deixou. Então, fica mais fácil esse planejamento para a mulher. Eu vejo isso na limpeza. Deixa eu te perguntar, Diego, a internet, ela é fundamental para
pro mercado hoje ou não? Todas as redes sociais, você falou que você tem. Olha, eu acho que canais de comunicação. Que a internet ela é fundamental, mas ela precisa saber utilizar ela, saber buscar as informações, porque a gente vê também cada coisa. O que a gente mais vê aí é aquela misturinha caseira. Ah, não, bota um vinagre, bota isso e faz. E aí, não, mas minha avó fazia isso. Então, isso tem muito. Eu já tive um caso que uma cliente questionou sobre um produto nosso, que é o renovador de porcelanato, que é para remover a película protetora, que muitas pessoas não sabem que vem no porcelanato, né? Vem de fábrica e que aquilo, na verdade, nada mais é do que uma proteção para logística, uma proteção na hora do assentamento, mas que precisa ser removido depois. E aí a cliente ligou falando que o produto que ela comprou estava ruim e que limpou uma área, uma parte limpou aqui, outra parte não limpou lá, enfim. E aí, era lá no Rio, eu consegui agendar e fui. Levei um outro produto que poderia sim, ninguém está isento disso, poderia aquele lote dela estar com algum problema. E aí eu já levei um outro, no caso daquele estar com problema. Cheguei lá, ela me mostrou o produto, eu olhei, era o revestimento todo da cozinha. E aí ela falou, olha como é que tá vendo? Tem áreas que tá melhor, tem outras áreas que ficou meio embaçado, enfim. Eu falei, cadê o produto? Tá aqui, ela pegou o produto, me deu, eu sacudi, deixei ele homogêneo, botei na esponjinha, esfreguei, tirei, falei, olha. Ela falou, mas você esfregou muito. Eu falei, mas tem que esfregar. Não, tem. Eu falei, mas o produto tem que esfregar. Não é, que nem ela falou, não é fazer carinho no gato. Não tem jeito. Eu falo pro cara, né, para os colaboradores de revenda, você tem que passar essa informação para o cliente. Não fica falando, não, só esfregar. Não, tem que esfregar. Tem que fazer força. Não tem jeito. Não tem. Mas, Diego, desculpa te interromper, mas na internet mostra que tudo é mágico, que Sim. tudo é fácil. Põe um vídeo no YouTube, em 2 minutos a pessoa limpa uma garagem toda. Eu falo, meu Deus, mas como isso? Quem tá do outro lado, que sou eu, limpando obras de verdade... Ela queria eu que fosse Você assim. fala assim, cara, isso não é possível, porque a gente sabe que não é. Então, a internet, ela ajuda, né, como você estava dizendo, mas tem que olhar isso você com muita parcimônia, porque o que se vende de mágica... Ela né? começou pra mim, não, porque não sei o quê, porque eu vi o vídeo de vocês, e naquela época a Bellinzone não estava nem muito focada para vídeos, para essas coisas, né? Falei, o vídeo da Bellinzone? Eu falei, mas deixa eu ver. Aí ela aqui botou. Era uma outra pessoa, qualquer, uma dona de casa, enfim, que fez o vídeo e postou. Ela, olha só, olha como ela faz, rapidinho. Eu falei, mas o vídeo está acelerado. Ah, mas não sei. Eu falei, olha, o que eu posso dizer para a senhora é o seguinte, o produto está perfeito, não tem problema nenhum no produto, agora tem que esfregar. Ela foi, quem é que vai fazer essa cozinha toda? Aí o marido dela estava na porta. Quando eu olhei para ele, ele foi lá para dentro. Ele falou, vai sobrar para mim. Falei para ela, olha, eu não sei. Aí eu não sei quem é que vai fazer, né, o rapaz que fez a colocação. Eu não sei, mas para fazer a remoção, precisa esfregar. Ah, se eu soubesse, eu não tinha colocado, eu não tinha feito. Falei, mas já colocou. E agora não tem jeito. Então, a internet, né, ela te ajuda muito. Isso é um fato. Mas você tem que saber procurar. Saber a fonte de quem está passando aquilo ali, porque a gente também escuta cada coisa na internet que eu fico assim, não é possível. Então, a internet, ela, no meu modo de ver, é maravilhoso, mas tem que ter cautela dentro daquilo ali. Você usa bastante também, né, Célia? Uso bastante as redes sociais, porque eu acho que eu posso levar esse tipo de informação, né? Tem gente que fala, nossa, eu aprendo tanto com você. Eu falo, mas você está aplicando? Porque aprender é uma coisa. Você colocar isso em prática é totalmente diferente. Você fala, que legal, ela ensinou tal. Mas chega na obra, você esquece aquilo que você aprendeu. Você quer o rápido. Aí você vai lavar um banheiro, você liga a mangueira, você estraga o gesso do cliente, você... aqueles spots, né, que são embutidos. Começa pelo chão, depois vai pra tem isso também. Isso é muito comum. Começa pelo chão e depois, né, vai subindo. ali. Ou liga a lavadora dentro da casa e estraga a pintura, ou liga a lavadora e estraga a pintura do lado de fora, que é textura e não dá retoque. Enfim, né? Eu costumo mostrar
tudo isso que acontece no meu dia a dia, há 16 anos trabalhando com isso, para as pessoas não fazerem errado. Muita então, coisa assim, você mesmo já errou, passou por claro, aquilo e hoje... Você já errou? Lógico. Primeira obra que eu fui fazer numa casa maravilhosa, comprei o produto correto, tranquilo, sempre tive muita preocupação em aprender e fazer isso. Coloquei o produto na área de serviço da cliente e simplesmente deixei as meninas lá, falei, olha, de 8 a 10 minutos, tá bom. Ah, mas tinha muito cimento, a gente deixou meia hora. Em volta do rejunte ficou escuro. Só que a cliente olhou aquilo e falou assim, bom, deve estar molhado ainda. Voltou no dia seguinte com aquela mancha preta em volta do rejunte. Por quê? Absorveu o produto, queimou. E aí ela me chamou, eu estava no começo de tudo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui, né, na loja de revestimentos e falei, eu preciso comprar isso. Mas a cliente falou que ela quer tantos metros, eu vou pagar o pedreiro dela, ele vai quebrar esse, colocar outro. E ela quer... E rodapé, você vai levar o quê? Ah, eu vou perguntar pra ela. Ela falou, eu quero rodapé boleado. Na época eu falei assim, não, rodapé não é tudo igual, rodapé? Ela falou, não é igual. Rodapé comum você corta e coloca. Rodapé boleado é um rodapé próprio com o desenho do piso. Aí eu falei, E quanto custa isso? Foi um rim, parte de um pulmão. E eu lembro que eu falei, nossa, faz aí pra mim, né? Fiz lá uns cheques predatados. Nossa, isso é antigo, hein? Cheques predatados. E paguei. E essa pessoa virou minha cliente porque ela falou que aquilo era raro no mercado. Alguém se responsabilizar por algo. Eu falei, não, mas a responsabilidade é minha, né? Eu pedi pra deixar tanto tempo, voltei no fornecedor, ele falou, então, você deixou muito tempo. Por isso que aconteceu isso. Então, respeitar o tempo de ação do produto e tirar na sequência. Então, a gente comete... claro, depois a gente aprende. E né? aí o que eu falo hoje, o que eu vejo, é que para quem quer aprender, não é, eu vou falar que tá mais fácil, porque hoje você já tem muita coisa mastigada. Muita gente que já passou por isso, hoje está podendo... Que na nossa época... Não tinha. O que ela passou ficava para ela, porque você não tinha internet para você trocar essa compartilhar com todo mundo isso. O meu erro era meu erro. Eu ficava com aquele erro e vou pro próximo erro e guardava aquele erro comigo. Hoje eu consigo passar, e tirando até essa questão de internet, hoje o próprio WhatsApp, grupos de WhatsApp. Nossa, cara, eu tô na obra aqui, tô com esse problema, alguém conhece? Né? A gente participa de um monte de grupo, aí tem um grupo de pintores, tem um grupo disso. Então isso ajuda muito, facilita muito com aquela famosa moderação. Falando de internet, né, uma coisa boa, e na época eu também não tinha internet, não tinha o Google, né, não existia, mas tinha as revistas de casa e construção. Então eu ia nas lojas, sentava, claro que eu já virei amiga das gerentes das lojas, e eu lembro quando saiu o Marmoglass, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, que pedra que é essa? Como é que limpa isso? Então eu sempre fui muito curiosa. Então, para quem quer aprender, tem que ter curiosidade, não pode ter vergonha de perguntar. O primeiro então, passo é a curiosidade. A curiosidade. E na época, eu me lembro que eu fui fazer um curso em Porto Alegre de um fabricante de produto e me associei à Abralimp para aprender, fiz os cursos. Era menos, né? Bem menos cursos, mas eu fiz todos que tinha na época. E também na feira. Então, olha só, lá atrás eu já buscava essas informações, mesmo não tendo internet. Hoje não. Hoje, além de continuar a Abralimp, tem agora a revista, tem tudo isso e mais a feira, que é bienal. Tem a Revestir também, que o pessoal está entendendo que precisa visitar, que todo ano se lança novos investimentos. Sem dúvida. Então, o conhecimento está aí, ele tá disponível para todo mundo, né? A internet traz isso, né? O tempo todo eles estão falando sobre isso, tem site, tem os stories. Então, só não aprende quem não quer. E hoje eles entenderem isso é importantíssimo, até dentro desse segmento, né? Eu só vou na IG Expo. A Revestir é de extrema importância, porque ele precisa conhecer os revestimentos. Ele precisa conhecer o que ele vai encontrar futuramente nas casas, porque é muito melhor eu chegar numa casa e saber o que é aquele revestimento, que eu já sei o que eu vou utilizar, do que chegar lá e falar, que material é esse? Que revestimento é esse? O que eu posso usar? Eu não sei nem o que eu posso usar, então eu não consigo nem fazer um orçamento, porque os produtos têm diferença de valores, né? Se eu posso trabalhar só com produto ácido,
é mais em conta. Eu preciso de um alcalino, eu já começo a ter um custo um pouco maior. Então, ele vindo numa Revestir, buscando esse... Ele, quando chegar, ele já conhece, ele já tem a metade das informações necessárias, né, que ele precisa. Então, a questão da curiosidade é muito importante nesse quesito aí do aprendizado. Sem dúvida. A própria feira, né, o que você falou, né, a feira da Abralimp do ano passado foi um sucesso. Foi um sucesso. Pela primeira vez eu vi, assim, pessoas do segmento, né, as meninas que trabalham com faxina, que são importantíssimas, né, elas na feira. Então, assim, muitas nunca tinham andado de avião, muitas nunca tinham ido numa feira, olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, isso existe? Existe. Então, eu acho que nesse sentido, né, a feira, ela está ampliando muito essa segmentação. E é necessário. As pessoas precisam saber que existe esse apoio, né? Que existe associação também para apoiar. As informações estão chegando aos poucos, mas elas estão chegando. Isso a gente conseguiu perceber na feira, né? Até as palestras que tinham, como ficava cheio na hora das palestras, né? E que um tempo atrás, palestra, ficar escutando lá, falando um monte de coisa, vou ficar aqui rodando, só indo nos stands, ver se tem alguma coisinha para comer e para beber. E lá não, na verdade, os momentos de palestras, elas estavam na palestra, elas estão buscando conhecimento, indo nos fornecedores, tanto de equipamento como de produto químico, conhecer, ter informação, e que isso eu também acho muito legal. Não só a Bellinzone, como outros fabricantes também estão começando a dar essa abertura, né? Trazer essa informação, trocar, porque muita coisa a Célia traz pra gente a necessidade, porque é ela que está na batalha, na guerra ali. Ela traz, olha, estamos com muito problema disso aqui. Então calma aí, vamos ver o que a gente pode fazer. Enfim, é uma troca de informações que um precisa realmente do outro. O fabricante precisa da Bellinzone, Bellinzone precisa da Célia, o cliente final precisa... todo mundo é uma cadeia, é uma né? cadeia mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, pessoal, já temos que encerrar, infelizmente, o papo tá bom demais, mas para encerrar, começo com o Diego. Diego, qual dica, né, que você daria aí para o nosso ouvinte, para quem quer começar a trabalhar nesse mercado de limpeza profissional e pós-obra? Então, Qual a sua mensagem? A mensagem que eu digo primeiro tem que ser curioso, que nem a Célia falou. O curioso que eu digo não é aquele curioso de sair fazendo, não. Curioso de buscar entender conhecimento para depois fazer. Então, eu acho que o principal de cara são duas coisas que ele precisa buscar, que dali ele vai, ninguém aprende, vai ficar expert da noite pro dia. Tudo requer do trabalho também, tá? Porque eu costumo dizer que a teoria é maravilhosa, mas na prática você precisa ter a prática. Completamente diferente, né? Enfim, você precisa, que nem a gente fala, horas de voo. Né? O piloto ele precisa ter horas de voo. E o pós-obra e tudo precisa ter horas de voo. Enfim, de cara, que é essencial, conhecer, entender o que é produto ácido, o que é produto alcalino, o que é produto neutro. Depois conhecer o revestimento. Com essas informações, ele já vai, ele vai evitar um monte de problema. E depois o resto é o dia a dia que vai estar trazendo essas informações. Então seria essa dica que eu daria hoje. E você, Célia? Parecido com o que ele falou, claro. Mas o conhecimento, né? Eu vejo que o conhecimento não ocupa espaço. Eu me sinto uma aprendiz mirim, mesmo trabalhando há 16 anos com isso. Eu gosto muito de ler, mas não leio só sobre, né, o mercado da limpeza profissional. Você viu que eu já fiquei de olho ali naquele livro, no seu livro, porque eu gosto de saber sobre técnicas, sobre processos, né, a origem das coisas. Sempre gostei. Então, primeiro, buscar conhecimento. Segundo, é ter paciência para plantar. Hoje eu vejo as pessoas querendo entrar no mercado e no primeiro não elas querem desistir. Mas o cliente falou não. Eu recebo nãos até hoje e tá tudo bem, próximo cliente. Tem cliente que não vai valorizar, tem cliente que não gostou da sua apresentação ou não estava num bom dia, vai querer fazer com uma outra pessoa e tá tudo bem. Mas você precisa começar. Então você vai ter um plantio e depois você colhe. O pessoal
hoje, né, com a Já internet, quer colher. quer colher agora. Mas, Célia, você já fatura isso? Como que eu consigo já faturar também rápido? Eu consigo entregar uma casa em 2 dias? Se eu colocar 20 pessoas, eu falo, gente, não funciona assim, né? Não pode acelerar processo. O processo é o nome, é o processo. Você não começa hoje alguma coisa e amanhã, né? Conhece a pessoa hoje, mas está casado. Não, é um processo. E na limpeza é assim também. Então, as pessoas precisam aprender a ter paciência, plantar para depois colher e não o contrário. Muito legal. Essa é vamos colocar, o sucesso, né? Eu acho que as pessoas... hoje, em função da internet, né? Primeiro que eles acham que é tudo muito fácil. Tudo Eles só ontem, veem né? o lado bom. E tem o lado bom. É importante ver o lado bom para ele entender que tem. Esse lado bom existe. Mas ele tem esse processo. Ele vai precisar passar por aquilo tudo para alcançar aquilo ali. Não é da noite para o dia, foi o que eu falei. Ele precisa ter essas horas de voo para que ele consiga fazer isso, ter essa maturidade, isso tudo. Ele vai chegar lá. Bom, estamos encerrando o nosso bate-papo. Diego, queria suas considerações finais. Olha, na verdade, eu que estou aqui realmente para agradecer, né, pelo convite, por poder estar passando um pouco do nosso conhecimento, que também esse conhecimento veio através disso que a gente falou, de erros, de curiosidade, de tentar fazer, não desistir no primeiro não, porque como ela falou, às vezes o cliente não gostou da minha apresentação, mas às vezes até esse não dele serviu para o meu crescimento, porque às vezes realmente minha apresentação não estava boa, e esse não dele fez com que eu mudasse e conseguisse, né? Então é agradecer e essa dica que a gente falou aí, conhecimento nunca é demais. Célia, suas considerações finais. Agradecimento só, né, por você ter me convidado, o pessoal da Abralimp, a Bruna que entrou em contato comigo. É importante esse conhecimento, né? É uma associação que ela visa mostrar a importância do prestador de serviço como um todo, né? Da limpeza em geral, né? A limpeza é tão ampla. Nossa, nós temos limpeza num mercado aí milionário e as pessoas não entenderam que precisam de capacitação. Então, agradecer esse espaço que vocês disponibilizam. Eu ouço o podcast de vocês, é ótimo. Eu aconselho todos que não ouviram ainda, ouçam. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Legal. Bom, em nome do Ricardo, que é o presidente da Abralimp, eu agradeço a Célia Miranda e o Diego Bellinzoni, né, por estarem aqui, participar do nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Conheça a Abralimp através do nosso site, www.abralimp.org.br, e o que a gente comentou aqui, você pode encontrar na Fundação Uniabralimp, o endereço uniabralimp.org.br, você vai ver uma grade de cursos, muito legal. Acompanhe os nossos episódios através do IGCast nas principais plataformas digitais. Eu fico por aqui, agradeço a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado.